Vejamos a resolução das várias alíneas do exercício 31 da página 147. Repara, estamos a resolver uma inequação com módulos. Se A pertence a R+, então sabemos que módulo de nuvem igual a A é equivalente a nuvem igual a A ou nuvem igual a menos A. Se módulo de nuvem é menor do que A, então nuvem é menor do que A e nuvem maior do que menos A. Finalmente, se módulo de nuvem é maior do que A, isto é equivalente a ter nuvem maior do que A ou nuvem menor do que menos A. Assim, o primeiro objetivo é isolar o módulo. Vai ficar então menos módulo de x mais 1 sobre 2 maior do que menos 3. Se multiplicarmos os dois membros por menos 1, este sinal desaparece e fica módulo de x mais 1 sobre 2 menor do que 3. Repara que numa inequação, quando multiplicamos ou dividimos os dois membros por um número negativo, o sentido da desigualdade troca, o que é equivalente a módulo de x mais 1 menor do que 6. Repara, como o módulo de x mais 1 tem que ser menor do que 6, vamos aplicar esta segunda situação. Concluímos assim que x mais 1 é menor do que 6 e x mais 1 é maior do que menos 6. Isolando o x, obtemos x menor do que 5 e x maior do que menos 7. Assim, se o x é maior do que o menos 7 e menor do que 5, o conjunto de solução é um intervalo aberto menos 7, 5. Vejamos agora a resolução da linha B. Para que esta equação seja possível, o x terá que ser maior ou igual a 0. Assim, seja x pertencente a R mais 0. Então, sabemos que o módulo de 4x mais 1 é igual a x se e só se, repara, e vamos utilizar a primeira situação. 4x mais 1 igual a x ou 4x mais 1 igual a menos x. Vamos isolar os termos em x no primeiro membro e obtemos 3x igual a menos 1 ou 5x igual a menos 1. Ou seja, x igual a menos 1/3 ou x igual a menos 1/5. Mas uma vez que o domínio é o conjunto dos números reais positivos ou o zero, nenhuma destas soluções pertence ao domínio R mais 0. Assim, trata-se de uma condição impossível e o conjunto de solução é o conjunto vazio. Vejamos agora a resolução da linha C. Pretendemos que a fração seja positiva. Uma vez que o numerador 3 é sempre positivo, então, para que a fração seja positiva, terá que acontecer o denominador módulo de x² menos 9 também ser maior do que 0. Repara, o módulo de nuvem será sempre maior ou igual a 0. Mas neste caso, eu quero que seja exatamente maior do que 0. Portanto, eu tenho que excluir a possibilidade de devolver o 0. O módulo só devolve o 0 se lá dentro eu tiver 0. Assim, módulo de x² menos 9 é maior do que 0 se e só se x² menos 9 for maior do que 0 ou x² menos 9 for menor do que 0. Repara, neste momento tratam-se de duas inequações de segundo grau para serem resolvidas. Na verdade, a função quadrática x² menos 9 é a função presente nas duas inequações. Assim, para estudar o sinal desta função quadrática, eu vou ter que determinar os seus zeros em cálculo auxiliar. x² menos 9 igual a 0, isto é, x² igual a 9, ou seja, x igual a mais ou menos 3. Trata-se de uma função quadrática cujo gráfico é uma parábola que tem a concavidade voltada para cima e que tem dois zeros, o menos 3 e o 3. Observa que a função quadrática é positiva para x menor do que menos 3 ou para x maior do que 3 e é negativa para x entre menos 3 e 3. Assim, já vou conseguir resolver as duas inequações. A primeira, x² menos 9 maior do que 0,
vai ser equivalente a x menor do que menos 3 ou x maior do que 3. A segunda, x² menos 9 menor do que 0, será equivalente a x compreendido entre menos 3 e 3. Repara que o conjunto de solução será então R exceto menos 3 e 3. Vejamos agora a linha D. Na linha D, sabemos que o módulo de 1 menos 2x é igual ao módulo de 3x menos 2. Observa, se módulo de nuvem é igual a módulo de coração, só dois casos podem acontecer. Ou nuvem e coração são o mesmo número, ou então a nuvem e coração são simétricos. Assim, podemos concluir que, para que módulo de 1 menos 2x seja igual ao módulo de 3x menos 2, ou são o mesmo número, ou seja, 1 menos 2x é igual a 3x menos 2, ou 1 menos 2x terá que ser o simétrico de 3x menos 2. Vamos isolar os termos em x no primeiro membro. Então, obtemos menos 5x igual a menos 3. Nesta equação, vamos ainda tirar os parênteses. Portanto, no segundo membro fica menos 3x mais 2. X igual a 3 quintos ou... E agora, na segunda equação, vamos isolar os termos em x no primeiro membro. Portanto, obtemos x igual a 1. Assim, o conjunto de solução é constituído por duas soluções, 3 quintos e 1. Vejamos agora a resolução da linha E. Devemos, para começar, isolar o módulo. Assim, o menos 2 que está a multiplicar passará a dividir e, por ser um número negativo, teremos que trocar o sentido da desigualdade. Fica então módulo de x menos 1 menor do que 2x a dividir por menos 2. Ou seja, módulo de x menos 1 menor do que menos x. Nota que, se menos x representar um número negativo, então a condição é impossível, pois o módulo de x menos 1 não pode ser inferior ao número negativo. De igual forma, se menos x representar o número 0, módulo de x menos 1 nunca poderá ser menor do que 0, ou seja, será também uma condição impossível. Assim, resta-nos que menos x terá obrigatoriamente que representar um número positivo, ou seja, o x terá que ser obrigatoriamente um número negativo. Logo, para x pertencente a R-, está garantida a condição e fica módulo de x menos 1 menor do que menos x. Repara que módulo de x menos 1 menor do que um número positivo é equivalente a ter x menos 1 menor do que menos x e x menos 1 maior do que x. Isolando os termos em x no primeiro membro, obtemos 2x menor do que 1 e 0x maior do que 1. Repara que a condição 0x maior do que 1 é uma condição impossível, pois qualquer que seja o número multiplicado por 0 será 0, e 0 não é maior do que 1. Logo, trata-se de uma condição impossível. Assim, como temos a conjunção de uma condição com uma condição impossível, tudo será uma condição impossível. E assim, o conjunto de solução é o conjunto vazio. Vejamos agora a resolução da linha F. Pretendemos que o módulo de x² mais 4x mais 4 seja maior do que 0. Na verdade, sabemos que o módulo de nuvem será sempre maior ou igual a 0. Portanto, neste caso, queremos que seja maior do que 0 e não igual a 0. Assim, x² mais 4x mais 4 poderá ser maior do que 0 ou menor do que 0.
Repara que pretendemos estudar o sinal da função quadrática x² mais 4x mais 4. Para estudar o sinal da função quadrática, então vamos determinar os seus zeros através da fórmula resolvente. E repara que ficamos com x igual a menos 4 mais ou menos 0. Ou seja, menos 4 a dividir por 2. Ou seja, x igual a menos 2. Agora vamos representar o gráfico desta função, que é uma parábola com a concavidade voltada para cima e só com um zero, em menos 2. Ou seja, a função quadrática x² mais 4x mais 4 é positiva em menos infinito a menos 2, aberto, reunião com menos 2 aberto a mais infinito. Quando é que a função quadrática é negativa? Na verdade, nunca é negativa, ou seja, esta condição é impossível. Assim, será equivalente a x menor do que menos 2 ou x maior do que menos 2. Logo, o conjunto de solução é o intervalo aberto de menos infinito, menos 2, reunião com menos 2 a mais infinito. Agora a resolução da linha G, onde se pretende determinar o conjunto de solução da condição módulo de 4x mais 1 menor do que módulo de 2 menos x. Para resolver este exercício, poderá ser-te útil pensar nesta propriedade. Módulo de A menor do que módulo de B é equivalente ao módulo de A ao quadrado menor do que o módulo de B ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado menor do que B ao quadrado. Repara que estamos perante dois números não negativos. E se fizermos o quadrado de cada um deles, naturalmente, terá maior quadrado o número que for maior. Assim, módulo de A menor do que módulo de B será equivalente a quadrado de A menor do que o quadrado de B. Se usares esta propriedade, então tens que 4x mais 1 ao quadrado vai ser menor do que 2 menos x ao quadrado. Agora, desenvolvendo os casos notáveis, obtemos 16x² mais 8x mais 1 menor do que 4 menos 4x mais x ao quadrado. Isolando todos os termos no primeiro membro, obtemos 15x² mais 12x menos 3 menor do que 0. Repara que se trata, neste momento, de uma inequação de segundo grau. Para conseguirmos resolver esta inequação de segundo grau, teremos que pensar no sinal da função quadrática definida por 15x² mais 12x menos 3. E para isso vamos determinar os zeros desta função quadrática. Utilizando a fórmula resolvente, obtemos menos 12 mais ou menos raiz quadrada de 144 menos 4 vezes 15 vezes menos 3, tudo a dividir por 30. Com recurso à calculadora, obtemos menos 12 mais ou menos 18 a dividir por 30. Isto é, x igual a menos 1 ou x igual a 1/5. Sabemos que o gráfico desta função quadrática é uma parábola com a concavidade voltada para cima e esta função tem dois zeros, em menos 1 e em 1/5. Sabemos também que será positiva em menos infinito a menos 1 e em 1/5 a mais infinito e será negativa no intervalo aberto de menos 1 a 1/5. Repara que era precisamente isto que nos pediam. Quando é que a função quadrática é menor do que 0? Assim, a resposta será para valores de x compreendidos entre menos 1 e 1/5. Logo, o conjunto de solução é o intervalo aberto de menos 1 a 1/5. Na linha H, pretendemos resolver o módulo de x² menos x menos 2 menor ou igual a 0.
Contudo, o módulo nunca poderá ser menor do que zero. Então, como menor do que zero será uma condição impossível, resta-nos apenas que módulo de x² menos x menos 2 seja igual a zero. Para que o módulo devolva zero, dentro do módulo teremos que ter o próprio zero. Assim, x² menos x menos 2 terá que ser igual a zero. Trata-se de uma equação de segundo grau completa. Assim, com recurso à fórmula resolvente, obtemos x igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 2, a dividir por 2. Dentro da raiz, obtemos 9. Raiz de 9 é 3. Assim fica 1 mais ou menos 3 a dividir por 2. Logo, x igual a 2 ou x igual a menos 1. Assim, o conjunto de solução será o conjunto constituído por 2 e por menos 1. Vejamos agora a resolução da linha I. Repara que a linha I se insere no caso 3. Logo, será equivalente a x² menos x maior ou igual a 1 ou x² menos x menor ou igual a menos 1. Vamos isolar todos os termos no primeiro membro. Obtemos então x² menos x menos 1 maior ou igual a 0, ou x² menos x mais 1 menor ou igual a 0. Repara que se tratam de duas inequações de segundo grau. Comecemos pela primeira. Pretendo saber quando é que a função quadrática definida por x² menos x menos 1 é maior ou igual a 0. Para isso, vou começar por determinar os seus zeros. X igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 vezes menos 1 sobre 2. Ou seja, x igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Trata-se assim de uma função cujo gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima e com dois zeros. 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 5 sobre 2. Sendo positiva, em menos infinito a 1 menos raiz de 5 sobre 2, reunião com 1 mais raiz de 5 sobre 2 a mais infinito. E sendo negativa, entre os seus dois zeros. Pedia os valores de x para os quais a função era positiva. Assim, x terá que ser menor ou igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2, ou x maior ou igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Vejamos agora a resolução da segunda inequação de segundo grau. Mais uma vez, trata-se de estudar o sinal desta função quadrática. Para conseguir estudar o sinal da função quadrática, terei que começar por determinar os seus zeros. Assim, x² menos x mais 1 igual a 0 será equivalente a x igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 vezes a vezes c, portanto, vezes 1 sobre 2. Repara que dentro da raiz me vai dar um número negativo. Logo, trata-se de uma equação impossível. Logo, o gráfico da função quadrática não vai intersetar o eixo do x, ou seja, a parábola não vai intersetar o eixo do x. Então será uma parábola com a concavidade voltada para cima, mas que não interseta o eixo do x. Logo, esta função quadrática é positiva em todo o seu domínio. Assim, quando nos pedem os valores de x para os quais esta função é menor ou igual a 0, na verdade, nunca acontecerá. Trata-se, portanto, de uma condição impossível. E como se trata da disjunção entre uma condição e uma condição impossível, ficamos apenas com a condição que é possível. Assim, o conjunto de solução será o intervalo de menos infinito a 1 menos raiz de 5 sobre 2 fechado, reunião com o intervalo fechado em 1 mais raiz de 5 sobre 2 a mais infinito aberto.